Fala, meus queridos! Hoje é a aula 28 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e hoje nós vamos dar continuidade às questões de contabilidade de custos, que você já sabe, cai de 4 a 5 questões dessa temática na prova. E hoje nós vamos falar sobre custeio por absorção. Quando você ler, ouvir essa expressão, absorção, está se referindo ao seguinte: nesse sistema de custeio, você tem que considerar como custo do produto os custos diretos e os custos indiretos. Aí você vai falar para mim assim: ah, Ricardo, mas custo de produção é custo direto e custo indireto. No sistema de custeio por absorção, ABC e outros, sim. Porém, tem alguns sistemas de custeio, como o custeio variável, o RKW, que exclui alguns ou acrescenta despesa para fins gerenciais, tá? Que a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, assim, custeio por absorção considera-se como custo do produto somente os custos diretos e os custos indiretos, tá? Existem outras modalidades de sistema de custeio que têm metodologias diferentes para fins gerenciais que vamos debater ao longo das aulas aqui, tá certo? Então, o custo direto, conforme o próprio nome sugere, você já sabe que ele é do determinado produto, ou seja, ele é facilmente atribuído ao respectivo produto. Porém, o custo indireto, embora ele seja um custo de produção, ele precisa de um rateio. O que é um rateio? Nada mais é do que uma divisão. Vamos supor o seguinte: você tem uma fábrica que você paga um aluguel dela, R$ 10.000. Dentro dessa fábrica, você produz 10 tipos de produtos. Então, aquele valor do aluguel serviu para você produzir esses 10 tipos de produtos. Concorda comigo? Então, assim, você tem que estabelecer um critério para pegar o valor do aluguel e fazer a divisão por todos os produtos que você fabrica lá dentro. Com base nisso, você precisa de algum critério. Geralmente, as questões do exame de suficiência, geralmente não, toda vez que ele pede para você fazer um rateio, uma divisão, ele traz o critério. O critério é a mão de obra, ou a matéria-prima, ou a quantidade produzida. Então, vamos supor que o critério seja a matéria-prima. Então, o que vai acontecer? Aquele produto, agora você vai entender por que absorção. Aquele produto que gastou mais matéria-prima vai ser aquele que vai absorver mais custos indiretos. E o inverso também é verdadeiro. Aquele produto que gastou menos matéria-prima vai ser aquele que vai absorver menos custos indiretos. A matéria-prima é um critério de rateio. No final das contas, o custo total de fabricação sempre vai ser os custos diretos, que é a matéria-prima e a mão de obra, mais os custos indiretos, independentemente do critério de rateio. O critério de rateio, você está utilizando ele somente para fazer a divisão, fazer o rateio, tá ok? Então é o seguinte, com base nesse critério, você vai fazer essa divisão e esse rateio dos custos indiretos, tá? Aí você vai ver o que o exercício está pedindo, se é custo total ou custo unitário. Se for o custo unitário, basta você pegar esse custo total de fabricação, que na verdade é a soma do custo direto mais do custo indireto que você já fez o rateio e dividir pela quantidade produzida. Feito esse preâmbulo, feito essa introdução, vamos para a questão propriamente dita. Ele fala o seguinte, olha, uma sociedade empresária é uma indústria que produz cortinas, sendo dois modelos, a cortina amarela e a cortina vermelha. Essa indústria apresentou os seguintes dados da sua produção. Então tem aqui, ó, a matéria-prima e a mão de obra. Então, você já sabe que essa matéria-prima e essa mão de obra é dos respectivos produtos, que no caso é a cortina amarela e a cortina vermelha, tá? Então, esses aqui são os custos diretos
das respectivas cortinas. Aqui tem a produção acabada do período, 300 unidades, 400 unidades. Venda, então das 300 você vendeu 200, aqui das 400 você vendeu 300. E o custo fixo do período, 10 mil. Ele coloca custo fixo aqui, mas é o que você tem que fazer o rateio, né? Ou seja, custo fixo, conforme eu já falei há 2 aulas atrás, é aquele valor que não tem relação direta com a quantidade produzida. Então aqui vai estar o aluguel, vai estar a energia, vai estar o salário do supervisor, alguma coisa nesse sentido. E o que ele fala? Olha, considerando que essa empresa utiliza o método de custeio por absorção, então se é custeio por absorção, você já sabe que você vai precisar do custo direto mais do custo indireto total, tá? Esse valor aqui. Para apuração do custo dos seus produtos, e que os custos fixos são apropriados aos produtos na proporção do valor total da matéria-prima. Ou seja, no valor total gasto da matéria-prima, você vai atribuir os custos fixos, tá? E depois é para você assinalar o custo total da cortina vermelha. Aqui não tem A, B, C e D. Acho que essa questão aqui ainda foi naquela tentativa de fazer a prova virtual e tal. Então não tinha A, B, C e D, tá? Então vamos fazer o seguinte, olha. Você tem aqui, produto. Aí tem aqui, cortina amarela. E aqui cortina vermelha. Muita atenção aqui, porque ele fala na proporção do valor total da matéria-prima consumida, tá? Porque a matéria-prima consumida aqui, é 20 por unidade, só que ele fala que é o total da matéria-prima. Então aqui, matéria-prima total. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o valor por unidade aqui, que é 20 por unidade, vezes 300 unidades, que é a produção acabada, que vai dar 6 mil. Aí você vai pegar da cortina vermelha, 15, que é o valor da matéria-prima por unidade, vezes 400, que vai dar 6 mil também. Então veja que o seguinte, qual foi sua matéria-prima total gasta? 12 mil. Percentualmente falando, você sabe que 50% da matéria-prima utilizada foi para a cortina amarela e 50% para a cortina vermelha. Se não fosse igual o valor, você faria a proporção, a regrinha de 3. Então vamos supor que era 4 aqui e 6 aqui, seria 40 e 60. Aí você faz a regra de 3. Aqui no caso é 50%. O que você tem que fazer o rateio? Então, você vai ter que fazer o rateio dos custos fixos, que é o que ele fala. Custos fixos. Quanto você tem que fazer o rateio do custo fixo? 10 mil reais. Dos 10 mil reais, quanto que vai para a cortina vermelha, que é o que ele está querendo saber aí no final das contas? Dos 10 mil reais, vai 50%. Por quê? É a proporção que a cortina vermelha gastou da matéria-prima total. Poderia ser diferente, Ricardo? Poderia. Poderia ser 30, 70, valores com dízimo aqui, tanto faz. Só que como é 50-50, vai ser 10 mil vezes 50%. Então é 5 mil. Na verdade, 5 mil para os dois, né? Aí o que acontece? Lembra que eu falei que o custo total de fabricação sempre vai ser igual a matéria-prima mais a mão de obra, que o valor disso aqui é o custo direto, mais os custos indiretos. Então aqui você já tem a matéria-prima total, você já tem o custo fixo total, está faltando a sua mão de obra direta total. Então da cortina vermelha é 5 por unidade. Você produziu 400, então 5 vezes 400, 2 mil. 2 mil. Então, se você somar aqui,
Se você somar 6 mil, que é a matéria-prima, ó, 6 mil da matéria-prima, da cortina vermelha, tá aqui, mais 5 mil dos custos fixos, são os custos indiretos aqui, mais 2 mil da mão de obra, que está aqui, você vai chegar no valor, que é o custo, né? Olha só, o custo total da cortina vermelha, custo total de fabricação é de 13 mil reais. 13 mil, tá? Aqui, ó, só pra gente, então nosso gabarito aqui, você teria que marcar a alternativa aqui, 13 mil, tá? Só fazendo da cortina amarela, seria 5 reais da mão de obra por unidade, vezes 300, que daria 1.500, né? 1.500 aqui. Então, seria 6 mil, mais 5 mil, mais 1.500, que daria 12.500. E veja que o 12.500 tem um gabarito ali, ó. 12.500. Veja que o 12.500 só tem uma alternativa aqui, mas não é o nosso gabarito, porque ele está querendo saber da cortina vermelha. Então, da cortina vermelha, o custo total de fabricação é 13 mil reais. Então, custeio por absorção, você considera como custo do produto os custos diretos e os custos indiretos. O custo indireto você tem que fazer um rateio, que é uma divisão com base em algum critério. Então, aquele produto que gastou mais aquele critério vai absorver mais custos indiretos. E aquele que gastou menos vai absorver menos, tá? Então, tá aí uma questão de custeio por absorção. Vamos ter mais questões de custeio por absorção, porque cai muito no exame, tá? Cai muito essa modalidade aqui. Então, eu espero ter muito contribuído com mais essa questão de custo. Fico meu abraço. Até os próximos vídeos. Professor Ricardo Neves.